Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, que eu repito sempre. O objetivo é encontrar maneiras para se viver melhor. Vamos falar hoje sobre os ciclos da vida. Como é que a gente percebe quando um ciclo está se fechando e um novo ciclo se abre? Porque a cada ciclo que se fecha, um novo ciclo está se abrindo. E aí, como é que eu percebo? Primeiro sinal, gente, é quando tudo que você está fazendo, que você está investindo seu tempo, que às vezes que você está estudando, que você está trabalhando, não traz, começa a não trazer mais os resultados esperados. Você começa a se frustrar com o resultado daquilo. Claro que aí vai ter umas delicadezas, né? É muito importante que você tenha bom senso quando você fizer a sua estimativa em relação aos resultados que você deseja, né? Mimosa tá ali fazendo trela, mimosa. Porque muitas vezes a gente vai, se programa, a gente estima, a gente projeta um resultado que não é coerente com o investimento de tempo, de dinheiro que a gente fez naquilo. Ou a gente se supervaloriza ou a gente se coloca muito aquém. Porque vai ter uma série, sempre, para a gente entender cada situação, vai haver uma série de variáveis. Amadurecer é ampliar o conhecimento sobre as variáveis que estão envolvidas em qualquer situação. Mimosa! Em qualquer situação. Então, veja, se eu faço um investimento em um trabalho que eu quero um resultado, vamos dizer que eu quero aprender a tocar. E eu começo a investir um dia, 1 hora por dia nesse tocar. E aí eu quero que em um mês eu esteja tocando 20 músicas. Será que essa 1 hora que eu estou investindo no aprendizado de tocar, de aprender a tocar um instrumento, vai me levar no final de um mês, vai ser suficiente para no final de um mês eu ser capaz de executar, de tocar 20 músicas? As coisas são simples assim. Existe uma quantidade de investimento que vai me levar a um determinado resultado. E aí vai ter várias delicadezas para eu entender se esse investimento também está sendo feito da forma certa. Quando eu paro para estudar o instrumento, as músicas, eu sinto prazer, aquilo me faz bem, eu me sinto recompensada no ato em que eu estou estudando a música, porque muitas vezes, quando eu era atleta, eu já fui atleta, eu ia treinar todo dia com um prazer imenso. Não era aquele sacrifício voltado para o dia da competição só. E quando eu chegar lá no dia da competição, eu vou treinar porque eu quero ganhar. Não, não é simples assim. Eu gostava de me acordar todos os dias pela manhã e sair para correr. E à tarde novamente. Mais ou menos 3, 4 horas eu saía para fazer um novo treinamento. Então eu treinava na maior parte dos dias, com exceção do domingo, que eu treinava só pela manhã, eu treinava todos os dias com muito, mas muito prazer. Era o prazer cotidiano do treinamento que alimentava a minha força para continuar no meu caminho de atleta. Então, não basta eu determinar, ficar fixado naquilo que eu. Aliás, é até um problema. Se você se fixar no resultado e não tiver prazer em caminhar até esse resultado, tudo indica que você não vai alcançar esse resultado. Por isso que a gente está aqui o tempo todo conversando, refletindo, buscando pensar junto com vocês as razões que estão por trás do nosso sucesso, do nosso fracasso, da nossa capacidade de amar mais ou não, da nossa capacidade de aumentar nossa paciência, nosso entendimento, de ter uma vida tranquila, de ter uma vida feliz. Tudo isso depende da minha capacidade, da minha maturidade de olhar para cada situação, compreendendo essa situação por vários ângulos. Se eu ficar fixada, né? Eu bem recentemente tenho estudado muito com a minha terapeuta, a Josi Lucena, sobre como a criança interior, a gente carrega feridas, então essa criança interior, ela vem com vários traumas e feridas que me levam a comportamentos, reações,
percepções de acordo com o sofrimento que eu tive. Então, se eu fui muito magoada, se eu fui abusada, invadida, eu vou olhar para o mundo. Eu já fiz, já falei várias vezes aqui no canal, eu vou olhar para o mundo com essas lentes, eu vou olhar de uma maneira meio desconfiada, eu vou olhar já me sentindo triste, vai acionar gatilhos. Quando eu começar um novo projeto, de acordo com o que eu já vivi, se eu tive muitos fracassos ou se eu fui muito criticada na infância, eu já vou entrar nesse novo projeto com muito medo de dar errado. Então eu já trago uma carga energética negativa, pesada para o novo projeto. Olha quanta coisa está envolvida, gente. A gente precisa compreender todo esse conjunto de situações, de variáveis, de influências que estão envolvidas em cada momento da nossa vida, em cada coisa que a gente quer, em cada coisa que a gente anseia, inclusive um amor. Aí no amor é que tem muita variável mesmo, né? Porque no amor a gente vai se lidar diretamente com as experiências afetivas anteriores que nós tivemos. E se essas experiências nós juntamos, nós somamos experiências negativas, experiências que envolveram sofrimento, desilusão. Desilusão é bom, mas a desilusão que fica assim como algo sofrido, que você não consegue entender, que você estava fantasiando uma situação que não era real. Você tinha criado uma fantasia de que a outra pessoa era perfeita e iria lhe acolher sempre, lhe amar da maneira que você é. Mas será que você também estava pronta para amar dessa maneira? Você já era ou é capaz de amar a pessoa do jeito que ela é, com as qualidades e as dificuldades que ela tem, com os medos, com as tristezas, com as confusões, assim como você? Ou você está esperando um salvador, uma salvadora, e você catalogou na sua história, né, uma série de desilusões porque você não encontrou. Você encontra, né, na paixão, você projeta essa ideia de que o outro é perfeito, é maravilhoso, é caloroso, é tudo de bom. Com a convivência, você vai reconhecendo que a outra pessoa é simplesmente humana, igual a você. Cheia de medo, cheia de dificuldades, cheia de inseguranças, de hesitações, que eu acho que é uma coisa mais delicada nas relações afetivas. E quando eu falo relações afetivas, eu gosto sempre de enfatizar que eu estou falando de todas, viu? Não é só entre companheiros, mas entre pais e filhos, entre você e seus animaizinhos, entre você e seus filhos, seus amigos. Todas as relações afetivas que envolvem sentimento vão disparar gatilhos de memórias antigas, de coisas que nós vivemos, coisas boas e coisas que não foram tão boas. E aí cabe a nós a gente ficar atento para não estar projetando na pessoa que está do nosso lado atualmente as situações passadas. E só é possível não projetar quando eu curei as situações passadas, quando eu finalmente compreendi que tudo que eu vivi com essas pessoas no passado estavam relacionados à minha maneira de ser naquela época. Que eu era tão confusa quanto a outra pessoa, que eu tinha tantas hesitações contra a outra pessoa, que parecia, né, se você olhar para trás, se você olhar na superficialidade de como você era, se comparando às pessoas que estiveram na sua vida, a gente tem a tendência de se colocar no ponto de vista melhor. Ah, eu era mais madura, mais compreensiva. Ah, eu já tinha certeza do que eu queria. Será? Olha, hoje, quando eu olho para trás, eu finalmente vejo uma Silvana que não era isso tudo quando estava naqueles relacionamentos. Eu criei a fantasia de que eu era mais do que eu era e criei a fantasia de que a outra pessoa que estava ali do meu lado era mais do que eu era. A fantasia da criança, né? Aí volta para a criança. Nós, quando somos crianças, nós projetamos nos nossos pais os salvadores. O pai e a mãe são aqueles que estão na vida da criança como a fonte de toda a nutrição que ela precisa. Então a criança projeta ali, naqueles pais, todas as suas expectativas, todas as suas necessidades, ela espera serem supridas pelos seus pais. E não acontece isso. Não acontece. A gente pode dizer que isso é uma espécie da paixão infantil. Olhar para o pai e para a mãe como perfeitos, na expectativa de que eles saibam todas as nossas necessidades infantis e possam suprir.
Se isso não foi possível com os pais, porque não aconteceu, porque os pais também têm seus problemas, suas carências, eles estão apenas fazendo o melhor que podem. Se não aconteceu essa fusão, né? Essa completa satisfação quando a gente era criança com nossos pais, como é que agora vai acontecer com uma outra pessoa adulta, gente? Não é possível. Toda relação afetiva, seja com quem for, vai ter faltas. Vai ter espaços que não vão ser supridos e que vai fazer parte justamente do amor, de você compreender aquela impossibilidade daquela pessoa lhe oferecer isso. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar ao seu redor, outras pessoas, amigos, parentes, vão oferecer o que seu companheiro e sua companheira não oferece. Porque justamente a vida não quer que a gente se feche num único relacionamento. A vida quer que a gente se amplie cada vez mais, que a gente vá sempre além da nossa capacidade de amar. Que a gente possa amar cada vez mais pessoas e de uma maneira melhor, de uma maneira mais acolhedora, né? Que aceita, compreensiva, presente, fiel, né? Ao nosso sentimento. Então a gente precisa entender que o amor é para a gente expandir, não é para a gente se fechar como uma concha com uma outra pessoa e viver num mundinho onde uns tenta satisfazer o outro, porque não satisfaz, mas a gente faz a fantasia que vai encontrar essa pessoa que vai satisfazer, não vai, e aí vem as frustrações e as desilusões na capacidade de amar. A pessoa desiste de amar. E, gente, quando a gente desiste de amar, minha filha, desistiu de viver. Porque amar, para mim, é o sentido de viver. Nós estamos aqui convivendo uns com os outros para aprender a amar. E esse amar implica em aceitar as diferenças, aceitar o nível de compreensão de cada um, de aceitar a forma como a pessoa resolve suas questões. Pode ser que você olhe e diz, mas meu Deus, como é que ainda está resolvendo? Isso vai dar errado. Mas se você tiver amor, você vai olhar, vai orar para que essa pessoa tenha a melhor experiência possível, mesmo que você já saiba que vai dar errado. Aí você vai estar ali para ela voltar, ser acolhida e recomeçar. Não é isso que a gente quer? Eu quero isso. Eu quero pessoas que não me condenem quando eu erro. Quero pessoas que quando eu erro eu possa voltar e essas pessoas junto comigo possam olhar para eu recomeçar até com a ajuda do olhar do outro, que muitas vezes estava vendo de longe e aí pôde ver de uma maneira imparcial, porque não está envolvido na história, muito mais nitidamente onde eu errei. E aí essa pessoa ou essas pessoas podem me ajudar. Então, ter ouvidos para a escuta é um sinal de saúde. A nossa saúde emocional, psíquica e física depende de uma série de qualidades e de valores que nós só desenvolvemos com a maturidade. Se eu permanecer na minha criança, deixando que a minha criança ferida, desiludida, magoada, escolha o destino da minha vida, tome as decisões por mim, que sou a adulta saudável, né? Eu preciso desenvolver uma adulta saudável que é capaz de lidar com os limites da vida e ser feliz, aproveitar o melhor da vida, oferecer o melhor que tem à vida e acolher os limites, porque os limites também são importantes para nosso desenvolvimento. Porque à medida que a gente lida bem com os limites, que a gente aceita, a gente também é aceito nas nossas limitações, a gente também se aceita. Então, esse aprendizado de lidar com os limites é um aprendizado de paciência, de amorosidade, de compreensão. Então, as coisas não acontecerem na hora que a gente quer nos ajuda a nos fortalecer, a ampliar qualidades. Que se não tivesse os limites, como é que a gente ia ampliar? Como é que eu vou fortalecer minha musculatura se eu não tiver peso para levantar? Eu preciso de pesos para levantar, para fortalecer a musculatura. Então, esse fortalecimento implica em situações desafiadoras, que a gente olha e ainda não sabe resolver, e precisa esperar, e precisa dar tempo, e às vezes precisa pedir ajuda a outras pessoas, a um terapeuta, a um psicólogo, até um psiquiatra, não importa. Não importa quem você precisa pedir ajuda, vá. Vá vivendo um dia de cada vez, mas compreendendo que você precisa amadurecer, sair da criança para o adulto. Então, gente,
termino mais uma vez esse vídeo agradecendo a todos vocês que caminham comigo. Hoje é domingo, nós temos um encontro às 20 horas. Eu mando sempre o link. Eu tenho um grupo no Zap que chama, que eu coloco os vídeos assim que são lançados. E aí tem algumas partilhas. Então eu sempre informo o link. E todo domingo às 20 horas nós nos encontramos em tempo real para trocar impressões, para compartilhar, para nos conhecer, saber quem é que está aqui, né? Se ver. É só 1 hora de encontro, mas tem sido muito gostoso. A gente tem partilhado nossas angústias, nossas dificuldades nessa 1 hora. E também tem sorrido, tem brincado, tem sido tudo de bom. Gente, se vocês gostam, compartilhem aí nas redes sociais de vocês, com os amigos. Se inscreva aí no canal, dê um like pra gente, faça seus comentários, faça sugestões, ok? Beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.